Olá, estamos começando mais um programa MVN Família, um programa do Ministério de Vila Nova, onde abordamos temas para abençoar a sua casa, abençoar os seus filhos e abençoar o seu lar. E hoje nós estaremos falando de algo muito importante, sobre o culto doméstico dentro da nossa casa. Como é importante nós transmitirmos a palavra do Senhor para os nossos filhos e também para os nossos amigos. Fique ligado, o nosso programa já começou e o convidado de hoje é muito especial. Vamos aprender muito com ele. Até mais! Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. E nós estamos de volta no nosso programa MVN Família e hoje aqui falando sobre o culto doméstico, o culto nos lares. E como eu disse, o nosso convidado de hoje, ele que é formado em Direito, formado em Teologia, em Filosofia, professor universitário, conferencista. Olha só que honra, pastor! Coisa boa, que prazer ter o senhor aqui conosco. Pastor Ailson, mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico lisonjeado até por estar aqui mais uma vez, nessa mesa tão bonita, nesse bate-papo que eu creio que vai ser muito importante para algumas compreensões sobre o culto nos lares, né? Estou feliz por estar aqui, agradeço a Deus também por esta oportunidade, porque se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Com certeza, nós queremos transmitir a importância do culto no lar, mas de repente, pastor Marcel, tem alguém que está em casa que nunca ouviu falar nesse assunto. O que seria, então, um culto no lar? O culto no lar, na verdade, é tão simples, né? É aquilo que a senhora já acabou de proferir. É exatamente o culto em nossas casas, nos nossos lares, né? Com os nossos familiares. É aquele momento que nós tiramos todos os dias, ou um dia na semana, como queira, dependendo de cada tempo, né? As pessoas, às vezes, têm um tempo muito restrito, mas o tempo determinado para cultuar Deus, para adorar Deus, para ler a palavra de Deus, para meditar, né? Para ficar mais perto também dessas pessoas, nossos filhos, né? Nossos cônjuges. Ali o culto é no lar, é um culto mais próximo, é um culto mais presente, mais físico, pode dizer. Físico em que sentido? Você está mais perto, você está olho a olho, você está ensinando, você está questionando, você está aprendendo, você está perguntando. O culto no lar é um culto, assim que eu digo, maravilhoso, excepcional. É um momento que eu digo que é um momento de muito prazer e alegria. Porque é o momento de estarmos juntos ali, cultuando a Deus, falando sobre a palavra de Deus, tirando conclusões também que às vezes muito difícil, nós não conseguimos muitas vezes tirar na igreja. Né? E ali nós estamos mais perto um do outro. Com mais liberdade também, para conversar. Não é? Então eu digo que o culto no lar, eu digo que sempre é muito importante, tem que ter esse culto no lar. Eu lembro até que eu sempre estava na igreja, que meus filhos sempre estão na igreja, e hoje meus filhos já fazem parte de outra igreja, né? Quando eu falo, eu estou numa igreja e está noutra, mas sempre nós nos reunimos em casa. Né, e conversamos sobre aquilo que nós aprendemos na semana, na igreja. Né, eu ministro uma palavra para eles, tem dia que eles ministram uma palavra para mim. Olha que bom. E essa questão é muito importante. Por quê? Porque a gente se torna mais perto, a gente aprende mais. Então o culto no lar é aquele momento com as pessoas, com a família, que você realmente adora a Deus. Pastor, algo que eu acho importante, que eu percebo na minha casa, quando nós estamos fazendo culto em casa, no nosso lar.
é que a gente observa ali, nesse olho a olho, o conhecimento que os nossos filhos têm de Deus, a fé que os nossos filhos têm de Deus. Porque às vezes a gente arruma, vai para a igreja, chega da igreja, volta para a igreja, né? Mas quando nós estamos em casa e que a gente pede para eles, né, falarem sobre aquele assunto, abordarem sobre aquele versículo, sobre aquela palavra, a gente consegue perceber às vezes como eles estão profundos na palavra, ou então se eles estão muito superficiais, se eles estão longe. Eu acho que aí também dá para a gente perceber como está a intimidade dos nossos filhos com Deus, né? Perfeitamente. É isso que eu acabei de falar com a senhora, pastora. Se nós observarmos, neste momento, que nós estamos juntos, principalmente com nossos filhos, né? Na verdade, eles estão ali, eles querem aprender, eles querem entender melhor, eles querem uma explicação. E nós observamos isso, como se nesse contato mais íntimo com eles naquele momento, como é que está a espiritualidade deles. Verdade. Na é verdade, como é que está essa espiritualidade. Se realmente aquilo que eles estão ouvindo, aqueles que estão aprendendo fora de casa, nas igrejas, se realmente eles estão contentes com aquilo, se eles não estão com algum problema, entendeu, relacionado à sua comunidade, à sua igreja. E ali eles começam a se abrir mais, começam a falar mais, e a gente começa a ter um momento de uma reflexão mais profunda. Por que mais profunda dentro dos nossos lares? Porque ali é um momento da intimidade em família. Verdade. Onde nós podemos falar, onde nós podemos reclamar, onde nós podemos questionar, como eu falei aqui. Questionar não só na questão negativa, mas em questões positivas. Por que o fulano falou isso lá? Mas ele falou isso, não foi isso. Então, o culto no lar nos traz essa firmeza, né? Esse momento de mais liberdade, né? Mais aprendizado, essa é a verdade. E de conhecer o coração de cada um. E de conhecer o coração de cada um, se aproximar, né? Se aproximar. Algo que eu tenho me preocupado um pouco, já até comentei com o senhor em outros momentos, é a questão do que a escola, a universidade, elas estão um pouco manipulando muita coisa na mente dos nossos filhos. Né? Eu vejo que tem algumas ideologias que vão muito contrárias aos princípios de Deus para nós. Perfeitamente. E às vezes quando nós não paramos esse momento para perceber o coração dos nossos filhos, quando a gente vai, que eles crescem, que a gente vai ver, eles já estão se afastando, achando a palavra de Deus algo retrógrado, algo antiquado, né? E eles não querem mais seguir aquilo, achando que aquilo é algo que hoje em dia não se aplica mais. Perfeito, perfeito. E é importante os pais estarem atentos a isso, né, pastor? Perfeito. Olha que coisa mais interessante você acabou de frisar. Na verdade, nossos filhos, né? Nós estamos nos referindo mais aos nossos filhos aqui nesse momento, que são os mais vulneráveis, né? E os filhos do pessoal que está em casa, né? Estamos assistindo. Então, nós estamos usando mais nossos filhos até como exemplo, né? Como exemplo. Para poder transmitir isso que você está nos assistindo. Então, eu observo o seguinte, eles são mais vulneráveis, sim. Por quê? Porque estão nas universidades, né? Hoje existe uma questão muito liberal em todos os sentidos, né? É o relativismo, como nós conversamos sobre essa questão. Sim. É o niilismo, isso é um conceito filosófico que hoje nada é mais moral, entendeu? Tudo é mais aberto, não tem problema você... Então, quer dizer, nós vivemos esse momento muito aberto. E nas escolas, nas faculdades, nas universidades, no trabalho, hoje o mundo tem uma cabeça muito, como se diz, dilatada para poder entender o mundo. E o que está inserido é exatamente esse relativismo. Né? E eles absorvem isso. Agora, olha que coisa interessante. Por que eu estou falando isso para trazer o culto para os lares? Porque exatamente, às vezes, a própria instituição que eles estão, a sua comunidade que eles estão, às vezes não preparam exatamente para poder encarar essa realidade. Porque a gente não pode deixar os nossos filhos dentro de uma bolha. Exatamente. Aí tem que preparar. Aí você fala assim, não, tem que ir para a igreja. Ok, tem que ir para a igreja, lógico que tem que ir para a igreja. Mas chega na igreja, ele não tem uma resposta bem ratificada, bem forte, sobre aquele que ele está sendo bombardeado, entendeu? Aí a gente fala assim, mas eu estou na igreja direto, lá na igreja direto, mas como é que ele está? Está no mundo, mas por que isso? Exatamente porque ele tem vontade de questionar, ele tem vontade de aprender, tem vontade de perguntar. E aonde que vai sair essas coisas? É no lar. E a igreja também, o período que os nossos filhos, que nós passamos na igreja, é um período muito curto. Vamos pensar aí durante uma semana. Perfeito. Né? Às vezes 1h30 no domingo à noite, 1h30 de manhã. Se a gente colocar uma semana toda, vão ser às vezes umas 4, 5 horas de igreja. Né? Então é todos os dias, a palavra do Senhor
Diz aqui em Deuteronômio 6, 5, ó, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. E que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E tem aqui uma recomendação, ó. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. Realmente o Senhor, Ele quer que a gente esteja gravando a palavra dEle no coração dos nossos filhos. Coração. E olha que coisa interessante. Isso aí, na verdade, é Moisés dando essa instrução já para o povo que vai entrar na terra prometida. Não é isso? Ele está dizendo, olha, você vai exatamente inculcarás, quer dizer, vai frisar, vai fincar essas palavras no coração, de dia, no andar, na sua mesa. Você vai fazer isso, vocês têm que fazerem isso em suas casas, com seus filhos. Por quê? Porque não vai ter um local apenas para adorar a Deus, mas são vocês que são grandes responsáveis por isso. Então, eu falo, pastora, o seguinte, que nós somos os responsáveis, entendeu? Espiritualmente, entendeu? Eu estou falando, lógico que tem toda uma hierarquia eclesiástica que nós seguimos, mas nós convivemos muito mais com nossos filhos. Verdade. Nós sabemos muito mais a realidade deles. Entendeu? Não é apenas uma oração de alguém que vai resolver o problema. Eles têm que estar sempre presente conosco, sempre ali, a gente sempre instruindo, sempre falando de Deus, sempre mostrando, sempre contradizendo alguns pontos deles que eles estão hoje envolvidos. Isso é uma realidade, né? E que nós temos que ter essa atenção. Por isso que eu falo que o culto no lar, quando eu falo culto, eu não falo só aquele momento de louvar, mas o culto no lar é você sempre estar envolvido com sua família todos os dias na sua casa, em vez de tirar um tempo para ler a palavra, para instruir, para poder mostrar a realidade de Deus. E não é fácil, né? Porque na verdade, se fosse fácil, o mundo estaria diferente. Então existe uma guerra espiritual muito grande entre o mundo, o sistema maligno de Satanás, isso é uma realidade, e a igreja. E a igreja, que eu falo, pessoas. E nós temos uma responsabilidade muito grande sobre isso, em nossas casas. E algo que eu vejo a importância de nós estarmos atentos para inculcar a palavra de Deus na mente dos nossos filhos é por causa disso. Porque quando eles saem para fora, vão vir outras ideologias querendo convencê-los. Mas se eles estão com a palavra de Deus no coração deles, eles vão ouvir, eles vão respeitar o pensamento das outras pessoas, mas eles vão saber quem eles são, eles são para Deus. Né? Que bom, que gostoso esse assunto, já passou. Passou rapidinho já o nosso primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta falando um pouco também desse culto no lar com amigos. Fique ligado. Magno Castilho Cabeleireiros e Produções, 3225-2080. Contemple interiores, sofisticação, qualidade, bom gosto. Sofá Paris retrátil e reclinável tecido pena bege de 2.990 por 2.540 em 10 vezes no cartão. Poltrona Dália tecido Animale azul de 1.890 por 990 em 10 vezes no cartão. Mesa Califórnia com 6 cadeiras telinha de 730 por 6.400 em 10 vezes no cartão. Contemple interiores. Rua Santa Catarina, quadra 137, lote 11, Jardim Guanabara 1. Fone 62-3204-1828. Olá, e nós estamos de volta no nosso programa MVN Família, falando sobre a importância de termos um tempo com culto no nosso lar para adorar o Senhor. Um culto, muitos chamam de culto doméstico, alguns chamam de culto no lar. E eu estou aqui com ele que é professor universitário, pastor e apresentador também, né, pastor? Apresenta aqui o programa A Igreja Quer Saber, com os nossos queridos pastores Fabiano Reis e pastor Edmar. Eu vejo a importância das abordagens, dos temas que vocês trazem aqui
no programa A Igreja Quer Saber para tirar as dúvidas do pessoal aí de casa. Então fique ligado para você também assistir esse programa tão importante. Pastor, o culto no lar, ele precisa ter um tempo definido? Como que funciona isso? Tem que ter alguma coisa muito organizada para as pessoas que estão em casa, que às vezes nunca fez um culto no lar? O que o senhor sugere? Eu sugiro o seguinte, dependendo do tempo, né? Que a família tem? Que a família tem, exatamente, para poder realizar esse culto, né? Na verdade, não tem uma questão cronológica, né? De tempo, não tem. Depende muito da família. Até porque hoje é uma correria, né, pastor? Grande. As crianças estudam então, cedo. A partir do momento que você quer fazer algo muito cronometrado, né, com o tempo, aí entra aquele formalismo também, né? Não que isso seja errado, isso é perfeito, é bacana, é ótimo. Mas hoje, devido a essa correria, hoje não tem essa questão mais. Você pode fazer um culto no lar em 15 minutos? Pode. Você pode fazer um culto no lar em 1 hora? Também pode. Você pode fazer um culto no lar em 5 minutos? Pode também. Então, o que eu vejo não é questão do tempo, nem só a questão da organização. O que realmente que eu acho que é mais louvável, o que prevalece, o que é mais interessante é você ministrar a palavra de Deus. Transmitir ali a palavra de Deus, aquela verdade ali. Porque se você observar, às vezes você transmite uma coisa em 10 minutos que não consegue transmitir em 1 hora. Verdade. Não é? Então depende muito do tempo, das pessoas, né, do dia a dia. Então o culto no lar, na verdade, ele é um culto informal. É informal. Né? Informal no sentido não de desorganizado, mas a questão mais aberto, né? Onde não tem todo aquele processo litúrgico que nós temos nas nossas igrejas. Sim. Né? E também você pode escolher ali os evangelhos, você pode escolher o livro de provérbios, né? Alguma coisa ali que você vai estar fazendo uma reflexão com a sua família, né? Às vezes, cada mês você escolhe um livro da Bíblia, mas também nas livrarias evangélicas, nós temos alguns devocionais que a gente pode usar. Eu até trouxe isso aqui, pastor Marcel, que nós estamos usando em casa, nesse momento, é Conversa de Fé em Família, com Jim Burns. É algo assim muito precioso, nós temos gostado muito, um ensinamento muito profundo. Só que esse aqui, nós estamos usando ele no final de semana, porque ele precisa de um tempo maior. Ele aprofunda mais na palavra. Mas nós estamos achando muito importante de estar estudando isso em família. Se você quiser adquirir, é da Universidade da Família e é um livro que nós estamos achando assim muito, muito precioso. Então, se você que está em casa tem a oportunidade de ir na livraria, comprar um livro, né, um devocional, aí é importante. Mas hoje até nos aplicativos que a gente tem, nas bíblias que tem no celular, tem várias opções de culto doméstico também. Até porque é importante você escolher um momento, se tiver essa oportunidade, onde todos estejam presentes, né? É claro que, assim, às vezes, né, um viajou, né, teve um outro compromisso, não deixa de fazer, né? Estabeleça a presença de Deus dentro da sua casa, convide o Senhor para estar dentro da sua casa, isso é muito importante, você realmente ministrar, passar para os seus filhos que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, que Deus cuida de nós, que Deus cuida do nosso futuro, porque hoje existe tanta cobrança, né, na mente dos nossos filhos, dos sobrinhos, das pessoas. O sucesso ele está sendo muito exigido, até mesmo para os jovens, né, para os adolescentes, já estão muito focados em ter uma vida de sucesso. Mas eu falo assim que o maior sucesso é os nossos filhos crescerem e estarem na presença de Deus. Estarem aonde o Senhor quer que eles estejam. E nós estávamos até falando da importância também de usarmos esse culto no lar para convidar amigos. Como que é isso, pastor? Olha que coisa interessante. É que eu acabei de falar aqui, que os cultos, na verdade, na igreja primitiva eram nos lares, né? Sim, sim. Porque, na verdade, só tinha os templos, né? E as sinagogas. Então, eles faziam nos lares. Eles faziam nas cavernas também, por causa da perseguição.
mas eram os lares que realmente eles faziam o culto. Eu trouxe até alguns pontos aqui, que eu acho que não tem na Bíblia, só para mostrar. Sim. Tinha uma igreja reunida na casa de Maria, mãe de Marcos, lá em Atos 12:12, olha só. O apóstolo Paulo também fala que tinha uma igreja na casa de Priscila e Áquila, lá em Romanos 16:5. A igreja na casa de Ninfa, Colossenses 4:15, e a igreja na casa de Filemon, Filemon 2. Então, o apóstolo Paulo mostra a igreja na casa de fulano, na casa de ciclano. E ele fazia isso para demonstrar que a igreja estava presente nos lares. Está nos lares. E a igreja nos lares é tão interessante que hoje em dia nós podemos perceber algumas questões de rejeição de algumas pessoas ir aos templos nossos, né? Que você chama uma pessoa para ir para a igreja, vamos para a igreja, nossa igreja, no norte de igreja e tal. Eles põem com dificuldade, né? É verdade. E realmente eles não conhecem ainda. Mas quando você chama para ir na sua casa, parece que eles ficam mais tranquilos. Na sua casa eu vou. Né? Eu vou lá tranquilo, a gente senta lá e fala a palavra de Deus. Porque aí parece que eles não veem muita questão do formalismo, né? Não criam tanta resistência. Cria tanta resistência. Verdade. Então, é por isso que hoje em dia, não sei se muitas pessoas já observaram isso, que na verdade que nós observamos alguns cultos nos lares, os chamam de células, né? Os chamam de cultos, Sim. né? Que são um dia determinado. Você pode ver que é cheio. É cheio. Por que é cheio? Porque as pessoas de fora, eles não têm problema nenhum de ir na sua casa, abrir a Bíblia e escutar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Então existe uma resistência nessa questão hoje. Existe uma resistência. Então, o de culto do lar, na verdade, não é uma arapuca para levar para nossas igrejas. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o culto no lar é um meio de você introduzir, né, o evangelho. E depois essa pessoa começa amadurecendo e vai na igreja mais próxima da sua casa. Verdade. Seja assembleia, seja presbiteriana, seja batista, seja universal. O importante é a gente poder ministrar a palavra de Deus, dar oportunidade para essa pessoa conhecer Jesus. Exatamente. E isso é tão interessante que isso é uma coisa que muitos perceberam isso na Bíblia. É por isso que existe essa questão dos cultos dos lares. Na verdade, isso não foi coisa assim extraordinária que Deus revelou, não. Isso já estava na Bíblia. Já estava. Não é? Então, as pessoas, Deus revelou que fazem um culto no lar. Não, isso está na Bíblia, isso é uma coisa tão natural. E o Ministério de Vila Nova tem, né? Sim, o NCE, tem. Que nós começamos aí, é um trabalho que está no coração do pastor Josué. Sim. Esse NCE, para quê? Também porque ali vai ter alguém que vai estar mais presente com aqueles membros ali, com aquelas pessoas, com aquelas famílias. Que a igreja ela cresce tanto que às vezes o pastor também não consegue acompanhar de perto. E quando tem um culto no lar, a pessoa que está ali liderando aquele núcleo de crescimento, ele vai entender, vai saber que aquela pessoa, que aquela família está enfrentando algum problema, problema de saúde, problema com os filhos, e fica mais fácil de poder ajudar. Né? É muito importante. É aquele contato mais próximo, né? Sim. Aquele momento mais íntimo também das pessoas conosco mesmo, né? São pessoas que realmente, às vezes, não têm coragem de se abrir em determinados lugares, mas como eles nos conhecem o nosso lar, né? Se então, sente à vontade. A gente passa essa credibilidade para eles e aí a coisa se torna mais de Deus. Verdade. Né? Pastor, olha, o segundo bloco já acabou. Mas eu quero que o senhor deixe uma palavra para o pessoal aí de casa, para ajudá-los, para abençoar a vida deles. Meus amados irmãos, vocês que estão nos assistindo, eu vou deixar uma passagem bíblica já muito conhecida, mas que vale a pena se manter nessa passagem, que é Provérbios 22:6, né? Para os pais, para as mães, para os tios, né? Para todos. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E ainda quando for velho, ele não se desviará dele. Temos que todos os dias, todos os momentos, nas maiores oportunidades ou não, nós levarmos a palavra de Deus dentro dos nossos lares. É porque é lá que realmente nós podemos fincar a palavra de Deus no coração dos nossos filhos, das pessoas que nós amamos. É dentro do lar que existe a grande formação do bom caráter cristão. É do lar. Se não for no lar, vai ter problema. Por que eu falo isso? Porque nós estamos mais próximos, nós estamos mais perto, nós estamos mais conscientes da nossa realidade. Então ensine a palavra de Deus todos os dias, se puder, vai ser bênção. Obrigada, pastor. Agradeço muito a sua presença e trazer esse conhecimento tão precioso
para nós e para as pessoas que estão aí em casa. E você que está nos assistindo, que está acompanhando o canal Promessas, esse canal que está sempre levando algo para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Que essa palavra também possa alcançar o seu coração. E mesmo que você ainda não começou, nunca tenha feito um culto no seu lar, nunca é tarde para começar. Comece hoje mesmo a ministrar no coração dos seus filhos, a orar com seus filhos, a orar com uma amiga, chamar uma amiga para tomar um chá com você na sua casa e transmitir a palavra de Deus para o coração dela. Tantas pessoas estão sofrendo, sem esperança, mas você pode ser usada por Deus para levar paz, levar alegria, levar conforto e levar esperança. Jesus, Ele faz isso por nós. Jesus, Ele está sempre querendo entrar na minha e na sua casa para levar para você o auxílio que você precisa, a ajuda que você precisa e a paz que você precisa. Que Deus abençoe a sua família. Continue aí ligado no canal Promessas e que Deus te abençoe.